que é melhor para um escritório? Terceirizar o marketing ou ter um departamento interno? Cada vez mais os escritórios de advocacia investem em marketing, seja para construir ou fortalecer suas marcas, seja para cuidar das redes sociais, fazer visual law ou ainda submissão em rankings jurídicos. E à medida que o escopo das ações de marketing cresce, uma dúvida comum que surge entre os sócios dos escritórios e até gestores de marketing é se é melhor contar com uma ajuda de parceiros externos ou montar uma equipe própria de marketing. Eu sou o Leandro Ramos e esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. E para falar comigo sobre esse interessante tema, tenho o prazer de receber nesse episódio a Paula Arábia, que é fundadora e CEO da Arábia Comunicação. Paula, seja muito bem-vinda ao Juridicast. Leandro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando do Juridicast com esse tema que é fundamental para a nossa atuação no mercado. Acho que é importante a gente discutir terceirização, a participação de agências, porque é uma forma da gente também desenvolver e profissionalizar nosso meio. Bacana, Paula. E uma dúvida comum que surge, entre escritórios é, para quem vai começar a fazer marketing jurídico, o que é melhor? É ter uma agência ou um profissional interno de marketing? É importante esclarecer que a equipe interna não é um concorrente da agência de marketing. Ambos têm um resultado otimizado quando a gente combina as duas atuações. Agora, os escritórios que estão começando, o ideal é uma agência, porque ela já possui recursos para produzir papelaria, conhecimento estratégico para desenvolver o posicionamento da marca e um lançamento adequado no foco do escritório. Um profissional interno, por mais qualificado que ele seja, ele não possui todas as ferramentas de software e acesso ao mercado para startar um projeto como esse. Interessante. Então, como é que você vê aí os benefícios de um profissional interno executando o marketing do escritório? Então, um profissional interno, ele é fundamental para a execução de um bom plano de comunicação interna, entendimento do DNA do escritório para a confecção de campanhas com inspiração da marca e motivação interna para a produção de conteúdo no dia a dia. Além do que, o time interno, ele acompanha o dia a dia das operações e os casos do escritório. Então, ele é o melhor tradutor para o mercado sobre a capacidade do time técnico. Ou seja, ele está dentro do escritório vivendo o dia a dia, né? Então isso acaba facilitando o acompanhamento ali das ações do escritório, correto? Exatamente. Ele é o nosso tradutor. E ao mesmo tempo, você acha que é necessária essa figura desse tradutor? Porque eu vejo uma opção comum, de muitos escritórios é ter uma agência, um parceiro externo que faz interface diretamente, eventualmente até com um sócio do escritório, sem esse profissional. Você acha que esse modelo também ele é eficiente? Esse modelo também é eficiente. Na verdade, ele funciona muito bem, porque normalmente uma agência ela reúne os profissionais mais capacitados e experientes do mercado para a formulação de estratégias, além da posição atual do escritório. Então, quando uma marca ela precisa crescer ou até mesmo mudar o público-alvo, ela precisa de profissionais que tenham uma visão ampla e experiente do mercado para estruturar os planos adequados de crescimento, de marketing e divulgação. Então, a agência tem capacidade para absorver as demandas, entender o que o sócio, o que o departamento externo está falando e ter braço para acompanhar os calendários dos rankings nacionais e internacionais, as pautas dos tribunais, os temas discutidos nas editorias de veículos de comunicação, de imprensa, além de estar atento aos eventos que estão acontecendo. Então, assim, se você não quiser inflar a sua equipe interna, ou até mesmo não ter esse profissional interno, a equipe de uma agência vai te atender muito bem, contanto que ela seja qualificada. E aí, nesse ponto, Paulo, eu justamente queria explorar um pouco essa questão da qualificação, A gente vê surgindo bastante, agências hoje de marketing jurídico, E aí a primeira pergunta que eu tenho é necessário ou importante contratar uma agência especialista em marketing jurídico ou qualquer agência de embalde ou de assessoria de imprensa serve para executar esse trabalho? Ótima pergunta. É necessário sim buscar especialista do mercado jurídico. Na Arábia, nós recebemos muitos escritórios que iniciaram sua divulgação com agências de mercado, algumas até renomadas e reconhecidas internacionalmente, mas que não entendem a linguagem do meio jurídico. Então acontece uma frustração sobre a prestação de serviço, porque eles perdem muito tempo adequando os materiais produzidos e muitas vezes são expostos a riscos perante o TED, o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Então, uma agência qualificada e especializada no meio jurídico é a melhor alternativa.
E Paula, com o aumento do número de agências especialistas em marketing jurídico, como escolher um bom parceiro? Sim, o número dos ditos especialistas cresceu de forma exponencial nos últimos anos. Para escolher um bom parceiro, o ideal é verificar a experiência do time. Eles atuaram em escritórios que você admira a comunicação e o marketing? Quando eles trabalharam com essas marcas, por quais projetos eles foram responsáveis? Atualmente, quais os escritórios que eles atendem? Você gosta dos resultados apresentados por essas marcas atualmente? Isso é importante porque muitos escritórios contratam profissionais que até atuaram em grandes bancas, mas em uma época que o trabalho já se tornou separado por especialidade. Então ele sabe, por exemplo, montar um evento nacional, mas ele não sabe preencher um formulário de pesquisa, não entende a divisão das áreas, não sabe trabalhar a divulgação externa, e isso é o que o contratante muitas vezes espera dele. Então essa validação de expectativas e experiências é fundamental para evitar uma contratação frustrada. Entendo. E Paulo, ao mesmo tempo, né, a gente está falando aqui que é importante também, dentro do possível, ter um profissional interno de marketing, pelo menos um profissional, né, para fazer essa interface com uma eventual agência. E aí, a pergunta que eu te faço é, quais são os conhecimentos e habilidades um profissional deve possuir para trabalhar no marketing de um escritório? Entre as habilidades, eu destaco a resiliência, iniciativa e a automotivação. Elas são fundamentais para que o profissional realmente atue dentro do escritório. Entre os conhecimentos, o interesse pelo conteúdo jurídico é fundamental. O profissional ele precisa entender minimamente a matéria para conseguir dialogar com os profissionais internos e o mercado. Além de conhecer, claro, de forma ampla as ferramentas de marketing, mas para uma aplicação sofisticada. É importante entender que o marketing de massa não é para o mercado jurídico nacional ou mesmo latino-americano. Assim como o trabalho é sofisticado, o marketing deve ser adequado a essa linguagem. Entendi. A gente estava até conversando aqui, Paulo, antes da gente começar a gravação, né, que muitas vezes bons profissionais de marketing, né, no mercado, que atuaram em grandes marcas, quando vão trabalhar no mercado jurídico, acabam sentindo uma grande diferença, né? Afinal, o marketing jurídico, ele é calcado muito na expertise do advogado, ele depende, inclusive, muito do advogado, né, para ele poder acontecer. E aí, nesse sentido, o que você observa, né, que os escritórios vivenciam quando eles trazem profissionais, muitas vezes gabaritados em marketing, mas que não entendem tanto do contexto do marketing jurídico? E eu digo não só no contexto de regulação, né, que é importante, mas muitas vezes esse desafio é muito além da regulamentação, né? Sim, a gente percebe um grande gap, porque esses profissionais altamente qualificados que não são de serviços, muitas vezes são de produtos e vêm para o mercado jurídico, eles não entendem a linguagem ou como funciona a reversão de venda no meio jurídico, que é muito mais sobre conhecimento técnico, é muito mais sobre reputação de marca do que sobre a geração de leads ou sobre o número de ROI que a gente está conseguindo gerar dentro das mídias sociais. Então, a avaliação é diferente. Esse profissional ele precisa se adequar ao meio que ele está. E existe uma frustração porque os escritórios que acabam passando por esse tipo de contratação precisam passar por um treinamento desse profissional que muitas vezes demora pelo menos 6 meses. E o profissional se sente frustrado também, porque ele tem capacidade técnica, mas que não consegue ser aplicada no meio que a gente atua. Por isso que eu reforço que o ideal é a gente contar com profissionais que sejam próximos ao meio jurídico, que ou tenham atuado internamente ou que tenham uma boa experiência em agências que atuam para o meio jurídico para que essa linguagem seja mais adequada e o resultado otimizado e mais rápido. E hoje, né, Paula, eu observo também que, pelo menos no momento que a gente grava esse episódio, não tem grandes cursos ou ainda literatura suficiente para formar, né, esses profissionais e fazer essa transição, né, de uma venda, por exemplo, de produto para venda de serviços jurídicos, né? E o que eu acho que acaba fazendo com que essa curva de aprendizado aumente bastante, né? Sim, Leandro, eu concordo. A gente não tem literatura robusta. Quando a gente contrata, por exemplo, um profissional júnior para nossa agência ou até para os escritórios, a gente tem todo um tempo de ensinar esse profissional sobre o que é o marketing jurídico, como ele deve atuar, quais são as ferramentas que a gente utiliza, como é que a gente trabalha. E isso demanda um trabalho um pouco maior e uma curva de aprendizagem um pouco maior por parte desses profissionais e muitas vezes gera uma frustração de quem vem de outros mercados, porque é realmente um universo novo, onde a gente não tem, antes dessa entrada, uma preparação desses profissionais e até profissionais altamente qualificados que vêm de outros mercados para o nosso. Pensando até nesse gap, o que a gente propõe, nós temos um grupo de marketing jurídico com 80
profissionais de escritórios de todos os portes, grande, médio, pequeno, agências, escritórios do Brasil, de Portugal, de Londres, do qual você também faz parte. A gente vai transformar esse nosso grupo de marketing em uma associação do meio de profissionais de marketing e comunicação, e nós vamos apresentar cursos de formação em 2023, até para a gente melhorar a literatura atual e prestar essa formação com qualidade. Então, profissionais renomados, profissionais qualificados e comprovadamente experientes no mercado vão formular esses cursos para treinar profissionais advindos de outros meios e profissionais entrantes nesse meio também, para facilitar o dia a dia, não só dos escritórios, mas das agências, e profissionalizar o nosso mercado. Acho que vai ser um passo importante. E Paula, em que contexto um escritório deveria terceirizar seu marketing ou ainda em que situação que ele deveria internalizar? Eu acho que a terceirização é interessante para o escritório em duas fases. No crescimento, quando a banca espera um resultado profissional de diferentes frentes e rapidamente quando ele quer subir para novos patamares no mercado e ele precisa de um time altamente especializado e ele entende que ele não consegue internalizar esses profissionais. Porque quando o profissional ele está muito capacitado, ele já não quer mais estar numa única banca. Ele quer atuar em vários projetos e colocar o que ele realmente conhece de melhor no mercado. E a internalização é muito interessante para os escritórios que ainda têm aquela necessidade do trabalho olho no olho, presencial, para a produção de projetos e aprovações. E que ainda está naquela fase em que confiar o compartilhamento de informações da banca é sensível. A gente entende também que é importante reforçar que a participação nos rankings, por exemplo, é uma informação que no fim é compartilhada com terceiros. Então o escritório ele precisa amadurecer nessa questão. Mas a gente entende que isso é um processo. Perfeito. E você acha que a mescla dos dois modelos, né, com equipe interna de marketing, mas também com participação de uma agência, funciona? Sim, eu acredito que esse seja o modelo ideal. Quando a gente pensa numa divulgação plena de marketing jurídico, por exemplo, imprensa, mídias sociais e digitais, comunicação interna, visual law, campanhas, pesquisas com clientes, rankings, desenvolvimento de negócios, é muita coisa para o time interno, que muitas vezes é formado por 1 ou 2 profissionais. A menos que o escritório ele queira investir em montar um time de qualidade, com umas 8 pessoas no mínimo, então eu acredito que seria o modelo de atuação ideal. Porque a equipe interna ela é valiosa para o trabalho da agência. E a equipe externa vai trazer essa qualidade e agilidade. Bacana. E Paula, quais são os principais erros que você vê que os escritórios cometem ao se estruturar um departamento interno de marketing? Então, quanto grande parte dos escritórios quer otimizar o investimento em pessoal, que não seja da equipe técnica, então eles possuem um time interno, como eu mencionei, de 1 ou 2 profissionais e esperam que esses profissionais absorvam demandas diferentes, como planejamento, execução, criatividade, marketing e comunicação, além de acompanhar e propor novas ações para o escritório. É importante lembrar que, assim como o direito, as áreas de comunicação e marketing possuem diferentes especialidades. Quando nós falamos do marketing jurídico, esse leque aumenta. Então, provavelmente, o profissional interno ele pode ser muito bom, por exemplo, na criação de artes, mas não ser bom em redação. Ou incrível na produção de estratégia, geração de lead, marketing digital, mas não entregar os resultados esperados para os rankings. É por isso que eu reforço a importância de contratar uma boa agência, porque a gente não infla o time interno e entrega os resultados esperados. Interessante. Paula, e pra gente fechar o nosso episódio, quais dicas você dá para um escritório ter eficiência em suas ações de marketing jurídico, seja com um departamento próprio ou seja com agências parceiras? Eu acho que a principal dica é o foco. Pense em objetivos que possam ser alcançados em um determinado período. Verifiquem os dados para alcançar esses objetivos. A equipe atual ela pode entregar o resultado esperado? Falta equipamento? Eu preciso de mais gente interna? Eu preciso de apoio externo? Eu preciso de uma mudança de cultura? E tenho esses objetivos claros. Por exemplo, quero sair da imprensa uma vez por mês ou estar ranqueado em um diretório nacional nos próximos 2 meses, produzir posts 2 vezes por semana. Assim você consegue mapear o retorno do investimento e do planejamento sem ter uma frustração. Muito bom, Paula. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast. Foi uma imensa honra tê-la aqui com a gente. E fica o convite para você voltar mais vezes. Leandro, muito obrigada. Adorei participar e sempre estou à disposição quando vocês me chamarem. Obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.